bem-vindos a mais um vídeo do canal Interview. Hoje, uma presença mais do que ilustre, o psicólogo Sidney Machado Uhum. está aqui. Muita gente me pediu e o garoto está aqui. Hoje a gente vai saber sobre se é possível curar traumas de infância e tantos outros assuntos mega especiais. Meu amigo, muitíssimo obrigada. Estou muito feliz, Oi. né? Essa vida corrida da gente estava Sim, meio que verdade. difícil, mas eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente para falar um pouquinho sobre a sua história, sobre tantos assuntos tão interessantes que muita Uhum, gente, com certeza, vai ficar feliz em uhum, assistir esse papo. uhum. Por Tá. que você escolheu a psicologia? Você sempre trabalhou com gente? Você se identificou com isso a propósito do quê? Que eu escolhi a psicologia, vamos lá. Na verdade, eu acredito que ela que te escolhe, não você que é a escolhe, né? Durante a minha vida toda, eu passei por alguns processos bem traumáticos, bem difíceis, e, e eu realmente, naqueles processos traumáticos, difíceis e complexos que eu passei, eu entendi que se eu tivesse uma pessoa que pudesse me ajudar e essa pessoa que me ajudasse, ela não gerasse julgamento ou compactuasse com a minha dor, porque quando você vai falar de uma dor, de um sofrimento ou qualquer outro tipo de coisa para um amigo, a tendência do amigo é querer te ajudar, ou seja, ele quer te ajudar e muitas vezes o aconselhamento ele sai equivocado, né? Então, diante disso e das situações, dos processos, tanto do papel pessoal e profissional, eu falei assim, cara, eu vou ser psicólogo, principalmente também porque diante do papel profissional eu sempre fui desenvolvendo com o tempo, né, uma habilidade muito grande em capacitação, desenvolvimento de pessoas, né? Então, eu tenho um talento muito forte nisso. Contudo, eu não queria ser só mais um por aí que fala, conta histórias de terceiros, teorias de livro, mas, cara, ele é um arquiteto, não menosprezando a profissão do arquiteto, mas eu queria poder entrar em maior profundidade e ter autoridade para falar aquilo que eu estava falando como um especialista em gente, ou seja, poder avalizar aquilo que eu estava falando. E só um psicólogo pode fazer isso, né? Então, isso me gera a oportunidade de, tanto no papel como psicólogo ou como desenvolvedor de pessoas, poder ter mais profundidade na situação. Então, eu posso adentrar muito mais no campo que outros profissionais não podem. Então, foi também realmente por essa questão de ter essa autoridade e como missão de vida, né? Eu não vou ser hipócrita de falar que dinheiro não é importante. Dinheiro é importante, mas eu a minha missão e meu propósito de vida é ajudar os outros, né? Então isso aí veio a calhar nos dois sentidos. Sim, porque de alguma forma você vai fazer aquilo que você gosta e ainda ganhar por isso, né? Sim, Um ditado que a gente sempre diz, é faça aquilo que você gosta e você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida. então e dessa forma eu consegui associar essas duas situações, né? Mesmo eu trabalhando, digamos assim, no campo clínico, né? Clinicando, e mesmo trabalhando no campo corporativo, né? Da mesma forma, eu estou ajudando seres humanos. Na minha história, né, de vida, né, eu já estou 30 anos no mundo dos negócios, né, e 10 anos como psicólogo. Isso me fez já ajudar milhares e milhares de pessoas, tanto no seu papel pessoal como no seu papel profissional. E isso é impagável.
Isso é uma situação que é impagável. Essa satisfação é fantástica, fantástica, A espetacular. psicologia, a psicoterapia, né? Enfim, tudo que lida com a mente é algo fundamental para o ser humano, diferente do que as pessoas pensam, é algo que ajuda Uhum, muito. uhum, E nós passamos por um período aí, né? Graças a Deus, que tudo normalizou, né? A gente, uhum, tô uhum, falando da pandemia que a uhum, gente passou e tudo mais, e tantas outras uhum, situações, a psicologia sempre foi algo muito importante para o ser humano. uhum, Houve muitas pessoas que morreram, seja por Covid ou outras doenças uhum, também, e uhum, você com certeza deve ter atendido muito enlutado, né? O que uhum. você costuma dizer para uma pessoa que te procura, que perdeu um ente querido? Como que é feito esse tratamento? Resumidamente, assim, para que quem esteja passando por isso, inclusive, saiba como lidar. Então, realmente, o Covid ele foi uma situação extremamente complexa, né? Digamos assim, que foi um dos episódios aí que marcaram a nossa história, né? Nossa história ficou marcada por isso daí. E, e esse enlutamento que você falou, ele não só acometeu pessoas que perderam os seus entes queridos. Tiveram muitas pessoas que perderam a sua identidade nessa pandemia, né? Perderam a sua identidade. Por que perderam a sua identidade? Porque tem muita gente, né? Que aí é um tema que vai discorrer por muito tempo, né? Que pensa que é aquilo que ela faz, né? Se eu perguntar para você quem é você, não precisa me responder, mas eu de vivência mesmo, quando eu fiz essa pergunta em recrutamentos, seleções, desenvolvimentos, tal, a pessoa ela nunca falava quem ela era. Tá? Eu sou cisne, sou uma pessoa dinâmica, extrovertida. Ela sempre falava que ela era a profissão dela. Eu sou arquiteto, eu sou engenheiro, eu sou isso. Ou seja, ela vive uma relação psicótica aonde que ela começa a acreditar e pensar que ela é aquilo que ela faz. A partir do momento que ela começa a acreditar que ela pensa que é aquilo que ela faz, quando ela perde o que ela faz, ela perdeu a identidade dela. Porque a outra parte, que digamos que é a parte pessoal, que existe esse mito de vida profissional e vida profissional, que eu desmistifico isso completamente. Isso, para mim, é o maior absurdo que existe, porque dois seres humanos não podem coabitar num corpo só. Né? Não tem como. Então, não existe vida pessoal e vida profissional. Agora eu sou vida profissional, agora eu sou agora eu sou vida pessoal. Uma pessoa que pensa assim tem um transtorno dissociativo de identidade. E é o que mais as pessoas têm. É o que mais as pessoas têm. Elas pensam que elas são, que elas fazem. E isso gerou um enorme problema psicológico nas pessoas, porque elas perderam a identidade que elas acreditavam ser. Porque diante do que foi ensinado lá desde os primórdios, tem uma bela vida profissional, ela foi deixando a vida pessoal de lado, né? Falando nesses termos aos quais eu não gosto. E quando ela passou a conviver no seu papel pessoal, você viu que muitos casamentos foram desmanchados, as pessoas não se suportavam, porque aquela não era a identidade real dela, ou seja, o autoconhecimento dela era inexistente. Ela pensava que ela fazia. Então, além da morte física que as pessoas passaram, elas passaram também por uma morte identitária, que era equivocada devido a uma questão psicótica, achando que ela era aquilo é, é, que ela faz, né? Então, só para te mostrar, só coloquei isso para falar que existem dois tipos de lutamento. E lutamento nessa história do Covid, né? A perda e o sofrimento
de um ente querido, obviamente, né? E a perda da sua própria identidade que você imaginou, que é um transtorno praticamente psicótico que a pessoa tinha, que ela pensa que o que ela faz, né? Então, o luto ele passa por 5 etapas: a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação, né? Quando eu lido com essas situações, a primeira coisa que eu falo para o paciente, ou melhor, dizendo para o cliente, porque eu não lido com os meus clientes como pacientes, porque eu não acho que eles estão doentes, eu acho que eles são clientes, eles só precisam de uma atenção diferente. Eu falo, cara, sofre, sofre, sofre. Eu sou o contrário do que as pessoas falam. Ah, não, evita o sofrimento, seja resiliente, seja forte, seja... Cara, isso é coisa de guru, coach, motivador, que não vivenciou essa situação. E eu posso falar com propriedade sobre o luto, porque eu fui uma pessoa que vivenciei o luto na minha vida com 12 anos de idade. Em 15 dias eu perdi toda a minha família por motivo de doença. Então, eu tenho propriedade vivencial e empírica de falar como se suporta isso, né? Como se suporta isso. Cara, sofre, 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 sofre. Porém, até certo ponto. Porque senão, depois desse sofrimento, aí sim ele pode se transformar numa enfermidade. Ele pode se transformar isso em um problema, ele pode se tornar um problema depressivo, em outros tipos de problema. Mas eu sugiro sempre que a pessoa sofra. Ah, mas quanto tempo? Depende, depende, depende. Porque o sofrimento da perda é muito significativo, né? Só que o que eu faço com que a pessoa realmente ela compreenda, porque ela tem que passar por um estado de compreensão, que a pessoa morreu, que o choro dela, a tristeza dela, a água, ou seja, o que for, não vai trazer essa pessoa de volta. O que fica com ela são as memórias, né? Então, Existe um enfrentamento, né? Você existe um faz com que a enfrentamento, pessoa mas faça esse enfrentamento. esse Para ter mais calma. enfrentamento é um enfrentamento, até porque o meu estilo de terapia, depois eu falo da linha que eu uso. Não, eu já vou falar. Eu primeiro não acredito em linhas terapêuticas, tá? Que para mim isso daí é um grande erro e falha da psicologia, ou melhor, da psicologia não, dos psicólogos, que eles têm uma linha terapêutica, psicanálise, terapia cognitiva comportamental, ou outras, e tentam encaixar o paciente, cliente, dentro da terapia, dentro do que ele aprendeu na faculdade e dentro do que ele foi se desenvolvendo durante a vida dos cursos. Para mim, isso é uma tremenda falta de humanização tremenda. Então, se você falar, Sidney, qual linha que você segue? Eu vou falar todas. Eu vou trabalhar de acordo com a necessidade da pessoa. Mas você tem preferência? Sim, eu tenho preferência. A minha preferência é pelo existencialismo e mais focado naquilo que Jean Paul Sartre fala, que ele era um ateu, né? Ele era um ateu. E também utilizando muito da terapia cognitiva comportamental, porque a terapia cognitiva comportamental ela faz com que você se movimente em comportamentos. Então, dentro disso, eu faço a pessoa entender que o ente querido não vai mais voltar. O que ficaram foram as memórias. E o que ela faz com as memórias que ficaram com ela. E faço ela entender que o amor que ela tinha por aquele ser humano que partiu, que é dolorido, ela tem que racionalizar isso. Racionalizar isso não significa ser racional. Significa ter razão de entendimento.
O que é ter razão de entendimento? É entender. Eu vou ficar nesse sofrimento por quanto tempo ou vou me amar, que é o amor próprio, né? Que é o amor próprio. Então, aí a gente vai trabalhar o amor próprio. Aí eu começo a trabalhar o amor próprio, porque a pessoa. Aí eu uso também a Bíblia como um livro de filosofia para não falar que eu estou espiritualizando as coisas, porque eu acabei de falar que a minha linha é mais baseada no que o ateu fala, então eu tenho o direito de falar sobre a Bíblia, que o segundo mandamento de Jesus fala, amar o próximo como a ti mesmo. Então, como eu posso ter capacidade de amar ao próximo ou aquele que se foi, se eu não me amo a mim mesmo? Eu estou perdendo o amor sobre mim mesmo, então aquele sentimento de sofrimento não é mais amor, aquele sentimento de dor passa a ser patológico. Então a gente trabalha assim, dessa forma, diante das duas perdas, da perda da identidade, que a pessoa acreditava que ela é o que ela faz, e da perda do espírito. Maravilha, sensacional. Certíssimo, eu sou super a favor. A gente tem coisas na vida que a gente tem que enfrentar. A vida da Uhum. gente é praticamente um enfrentamento mesmo, independente da situação. E quais são as pessoas que mais te procuram? Em quais situações? São diversas situações. A grande maioria são problemas relacionais, como eu trabalho como mentor também, né? Muitos me procuram por questões profissionais, assim, são diversos tipos de pessoas. Uh, o meu público é um público mais intelectualizado, é um público mais intelectualizado, e mas são assim diversas situações assim. E quando o paciente tem que partir da psicologia para a psiquiatria? Isso daí eu identifico em uma, duas sessões eu identifico essa situação, porque veja bem, existem situações que elas passam do limite que eu, como psicólogo, eu posso ajudá-la. Às vezes ela está com falta de algum neurotransmissor, de alguma situação que é impossível eu lidar com um paciente que tem TAG, um transtorno generalizado de ansiedade, se ele não tiver medicado. Eu não vou conseguir cuidar desse cara. De um paciente, de um cliente que está com uma ansiedade muito exacerbada, porém ela é pontual, mas ele precisa pontualmente, como de qualquer outro tipo de remédio que a gente precisa quando a gente tem uma enfermidade comum, de tomar um remédio para ansiedade, para depressão ou para qualquer outro tipo de coisa. Então, já logo no começo eu falo, olha só, te aconselho a procurar não um psiquiatra, mas passar por 3 psiquiatras para que você possa ver o veredito e você fala comigo. Aí depois você fala comigo e você aí inicia a questão medicamentosa. Porque tanto a psicologia quanto a psiquiatria é impressionante, Deb, porque em 2023 as pessoas ainda acreditam que a psicologia, tanto quanto a psiquiatria, elas são coisas para pessoas de loucos, e ela é completamente estigmatizada por isso. E eu não estou falando isso com pessoas que têm baixo nível intelectual, não, estou falando de pessoas que têm um alto nível intelectual, que pensam dessa maneira, e aí o que acontece? Tem muitas empresas que as pessoas pensam que o problema é resolvido com capacitações, desenvolvimento e outras coisas, mas a empresa está com 80% dos seus colaboradores com problema de saúde mental. Como que eu vou ensinar inteligência emocional para uma pessoa que tem
traumas, problemas psicológicos e está com um transtorno psiquiátrico. Cara, esse cara não vai entender. Ele vai entender, só que ele não vai praticar. Ele vai entender, compreender, mas na prática ele não vai conseguir fazer. Ele não vai conseguir fazer. Então, esse é um fator muito importante. É a pessoa entender que o psicólogo ele é necessário para todo mundo. Todo mundo deveria fazer Com certeza, eu super. terapia uma vez por semana, uma vez a 15 dias, para que você tenha uma opinião neutra, para que você desabafe, e principalmente para que você não fique vivendo sempre de um personagem que tem que demonstrar uma tremenda fortaleza, porque isso suga a tua energia a certo ponto, que aí ocasiona num burnout, ocasiona numa somatização daquilo que você está guardando dentro de você, vai reverberar numa doença física, né? Então, o ser humano ele tem, em certo ponto, que mostrar sua vulnerabilidade. Como ele não pode mostrar para os outros, ainda tem um profissional para isso. Um profissional para isso. E esse é um dos trabalhos que eu foco muito, que você tem que mostrar sua vulnerabilidade para a pessoa certa, né? E a pessoa certa é um psicólogo. Porém, nem todos, não todos. Tem que fazer também uma análise muito bem feita do profissional, a qual você vai expor as suas questões, porque ao invés de ajudar, às vezes ele pode te prejudicar também. Com certeza, eu também penso exatamente dessa forma. Tem muitas pessoas que escolhem, ao invés de um profissional, que na maioria das vezes não conhecem, né? Eu, como por exemplo, Uhum. um profissional, pode não me conhecer, então eu vou desabafar com uma amiga. Uhum. Coisa que a pessoa pode fazer, porque aquilo vira fofoca. E não vai É, adiantar em absolutamente nada, né? Eu creio não. também que você tem que procurar um profissional e a partir do momento que a pessoa, eu acredito dessa forma, a partir do momento que a pessoa não consegue mais se controlar, eu creio que tem que partir, e ela pode até fazer uma consulta com o psicólogo, mas tem que ir diretamente para o psiquiatra, porque Uhum. é o tipo de pessoa que fica nervosa, quebra tudo dentro de casa, ou pode pegar uma faca, não tem controle sobre as suas ações. Uhum. Não sei se eu estou Uhum. certa. Não, você está completamente certo. Isso daí eu chamo de um estado quadrangular entre pensamento, a pessoa começa a pensar, esse pensamento ele gera um sentimento, ele vai gerar uma emoção e ele vai gerar um comportamento. Eu chamo de estado PESC, né? Estado PESC. Então, a pessoa pensa, sente, vem a emoção que gera um desvio comportamental. E quando ela está nesse estado, muitas vezes, quem está ali não é ela, é a doença dela que está tomando aquelas atitudes. Em 90% dos casos, não é o João ou a Maria que está fazendo aquilo, é a doença, o problema psicológico dela, que se reverberou novamente, ela reviveu por meio de um gatilho, um disparador que ela teve, ou o seu transtorno psiquiátrico. Então, não é ela que está ali. Então, ela tem que perceber essa situação, ou quem estiver do lado, perceber, e você, em grande parte do seu dia, você não conversa com quem você pensa que está conversando, você está lidando com as doenças das pessoas, principalmente no ambiente profissional. E é possível curar traumas de infância? Muita gente me pergunta isso, até por isso eu trouxe Uhum. até aqui. É possível uma pessoa com, por exemplo, que foi abusada na infância, enfrentou uma situação bem difícil dentro da sua casa, com uma mãe ou um pai alcoólatra, ou drogado, ou até bandido e tudo mais, como lidar com isso? Como que uma pessoa pode lidar com essa situação? Porque normalmente a pessoa passa isso na infância e vem reverberar na fase adulta. Sim. Como superar É, isso? então,
Como superar essa situação? Então, um trauma, ele pode não só ser ocorrido na infância, ele pode ter acontecido na adolescência, mas também como na fase adulta também, né? Um dos traumas que são os mais problemáticos são o de abuso sexual. Esse é um trauma mais problemático. Eles têm solução? Sim, todos os traumas eles têm solução. Só que aí eu parto também para a questão da minha linha de atuação, né? A pessoa tem que escolher, decidir, tomar uma decisão que ou ela domina aquilo que a traumatizou, ou ela é dominada por aquilo que a traumatizou, né? Então, é uma questão de escolha também isso na pessoa. Eu tenho uma especialização justamente para lidar com questões de estresse pós-traumático, né, que é o MDR, que é uma linha que trabalha baseada totalmente na neurociência, que diminui a questão da fala, que elimina os traumas através de dessensibilização e movimentos bilaterais, né? Digamos que é como quando a pessoa entra no sono REM, que é aquele sonho que a pessoa fica com os olhinhos balançando. Eu não sei se você já prestou atenção, às vezes a pessoa está dormindo e os olhinhos estão balançando. É naquela hora que o cérebro está eliminando o que não precisa e armazenando aquilo que é importante e o que é bom, né? E o trauma, muitas vezes muitas vezes não, ele não consegue pegar um caminho neural para ser processado, e essa terapia ela reprocessa esse trauma de uma maneira diferente, né? Então existe sim a forma de a pessoa se recuperar desse trauma. Existe, com certeza, existe, não só por meio dessa terapia, mas por meio da terapia convencional. Contudo, como eu falei, a pessoa ela tem que escolher realmente eliminar esse trauma, porque esse trauma, às vezes, ele é tão presente na vida da pessoa que ele já faz parte da vida dela. E às vezes, quando esse problema é eliminado, a pessoa fica com problema porque ela não tem mais um problema. Interessante, curioso isso, né? Essa É, questão. é, a pessoa fica, exatamente, porque aquele tipo de problema que ela tem ocasionado pelo seu trauma, né? Pelo seu trauma, ele também vai falar assim, mas que cara que não é humanizado. Não, eu vou falar a verdade. A pessoa tem que ter habilidade para lidar com a verdade, porque aquele suposto trauma dela, ele se justifica em comportamentos equivocados ou ausência de comportamentos, porque ela fala que é um trauma, que é um trauma, é aquilo lá, tal, cara. Então, é, é, é escolha. Você escolhe o quê? Você escolhe sofrer ou você escolhe não sofrer? Então, vamos lá. Vamos entrar no profundo desse negócio e vamos cutucar e liberar essa situação. De novo, eu falo para você, eu mesmo poderia ser uma pessoa extremamente traumatizada. Contudo, o que é importante, que mesmo no trauma, a gente consiga entender uma coisa, independente da situação. O que eu aprendi com isso? O que isso me ensinou? O que isso me ensinou? Só que a tendência do ser humano é só olhar para o lado ruim da coisa. Mesmo que o lado ruim da coisa seja ruim, né? Como o trauma. O trauma nunca é bom. Mas tem algum aprendizado ali, cara. Tem algum aprendizado ali. Então, é uma questão assim de escolha. Então, os traumas, eles são resolvidos, sim,
contudo, como eu falei, muitas vezes a pessoa ela está tão apegada ao seu trauma que fica difícil se ela não quiser se soltar dessa situação. Ela precisa escolher e tomar uma decisão. Ela quer realmente se libertar disso. Ela escolhendo isso, ela consegue plena libertação desse trauma. E para essa questão, como Uhum. por exemplo, né? A gente estava falando sobre traumas de infância e Certo? quem terminou um relacionamento, de repente Uhum. não consegue esquecer a pessoa, já conheceu até outras, até a pessoa já está com outra e essa pessoa está ficcionada, aquela ideia fixa, aquela coisa e não consegue esquecer. Aí onde vai procurar? É onde o pai de santo ganha dinheiro, né? É, Não resolve nada, mas ganha uma grana. O que dizer para uma pessoa dessa? O que você falou sobre traumas de infância também funciona nesse caso? sim. É, eu sempre, antes de começar o processo, né, eu explico para a pessoa minha forma de lidar, né, no nosso setting terapêutico, né? E falo que eu trabalho com diversas linhas, tal, isso e aquilo, e a gente vai se adequar ao que for melhor para ela no momento. Porém, eu digo que, diferente de muitas outras linhas terapêuticas, que você fala aquilo que você não quer falar, comigo você vai ouvir aquilo que você não quer ouvir, mas precisa ouvir. Ou seja, digamos que isso aí é uma soft skill, que é uma habilidade socioemocional, de ter habilidade para lidar com a verdade, né? Porque se a pessoa não tiver habilidade para lidar com a verdade, obviamente ela não vai conseguir se libertar dessa situação a qual ela está aprisionada por ela mesma, né? Num ex-relacionamento e dentro de uma situação a qual acabou, mas ela continua naquela prisão. Então, ela precisa, obviamente, né, expor seus motivos, os seus casos e tudo mais, mas tem que ter habilidade para lidar com a verdade. Uma das coisas bem interessantes dessa situação, claro, que não dá para se falar assim uma fórmula, né, de como se libertar disso assim, porque cada pessoa tem um aspecto, cada pessoa tem uma história, nós somos um ser singular, né? Contudo, essa pessoa ela mora em São Paulo, que tem 15 milhões de habitantes, né? É por aí, né? 15 milhões de habitantes. Ela morou só no bairro XYZ. Ela morou a vida inteira dela na Moca. E ela começou a namorar, se relacionar com uma pessoa da Moca. A partir do momento que ela acaba o seu relacionamento, aquela pessoa que ela tinha conhecido no bairro da Moca, que não mais quis por uma série de motivos, essa pessoa ela fica assim completamente atordoada. O que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer com isso que muitas vezes a pessoa não consegue esquecer a pessoa pelo tamanho de mundo dela. Qual é o tamanho do seu mundo, né? Qual é o tamanho do seu mundo? O mundo dessa pessoa que eu estou citando como exemplo é do tamanho do bairro da Moca. A partir do momento que o seu mundo se expande, as possibilidades também se expandem. Então, eu digo como quase impossível num planeta de 7 bilhões de pessoas não exista uma outra pessoa que possa, obviamente, ser congruente aquilo que ela quer. Portanto, de novo eu volto à questão da escolha. A pessoa escolheu ficar nessa situação a qual ela fica
num looping depressivo, de tristeza, de ansiedade, de autocomiseração, de vitimismo, porque ela quer, porque o tamanho de mundo dela é pequeno, ou seja, precisa ampliar esse tamanho de mundo para que você tenha novas expectativas e de conhecer outras pessoas. Porém, claro que a partir do momento que você vai cuidando, tratando essa pessoa, na verdade, o problema não é essa pessoa que ela não consegue esquecer, né? Isso daí é um sintoma. Antes tem a causa e tem a origem que pode ter sido lá com 6, 7 anos, que faz com que ela não consiga esquecer dessa pessoa hoje, porque é uma situação similar ao que ela já vivenciou e ela não tem habilidade para lidar com a perda. Né? Ela não tem habilidade para lidar com a perda. Então, na verdade, muitas vezes a pessoa não está sofrendo exatamente por aquela pessoa, ela está sofrendo por uma outra coisa. Então, você tem que ver que o sintoma é não esquecer a pessoa, né? A causa é outra e a origem é completamente diferente. Mas o mais importante é que a pessoa tem que entender o tamanho de mundo dela. Aí eu de novo falo que é uma questão que eu trabalho, que é o foco do meu trabalho, é trabalhar com a inteligência comportamental, né, que inclui 5 formas de inteligência. O autoconhecimento, porque uma pessoa que se autoconhece, ela vai sofrer com uma queda de relacionamento, vai sofrer, né? Mas ela se autoconhece, né? E quando ela domina as questões das soft skills, são as habilidades socioemocionais. E aí eu volto novamente para a questão da situação. Mesmo que se a pessoa a qual ela está sofrendo por um pseudo sentimento ou emoção que ela sinta, que ela acredite que é amor e que não é amor, na verdade é uma ausência de alguma outra demanda, alguma outra situação, essa pessoa ela não está preparada para se relacionar nem com ela, nem com outra pessoa. Primeiro, ela precisa se autoconhecer para que, a partir do momento que ela crie amor próprio, ela consiga amar o próximo como a si mesmo. Porque se eu não sei me amar, eu não vou saber amar o outro. É Então, procurar aquilo que você precisa ter em você em outra pessoa, você não se sentir completo. não se sentir completo. Então, na verdade, ela não sabe, essa pessoa não sabe o que é amor. Ela busca aquilo que falta de amor em si mesmo, porque ela não tem autoconhecimento, não tem autovalorização e se auto-reconhece como importante, que ela acredita que o Joãozinho, a Mariazinha, sei lá, quem for lá, é o motivo da vida dela, porque ela é uma pessoa que não se autoconhece e não tem uma identidade criada, enfim, e obviamente falta amor próprio. Então, aquela pessoa que ela imagina aquela pessoa certa para a vida dela, não é a pessoa certa para a vida dela, porque ela não é a pessoa certa para a vida daquela pessoa que ela acha que é a certa. Porque se você não tem amor próprio, como você pode amar outra pessoa? Você não é a pessoa certa para ninguém. Você precisa primeiro ter amor próprio para querer achar e ter essa pessoa certa na sua vida. Senão, ela vai ficar nessa situação. Vai ficar nessa situação. E Até isso daí, porque, né? infelizmente, é uma questão de escolha. Até porque uma pessoa para chegar e ficar na nossa vida, ela tem que vir para somar, Uhum, não para a gente deixar a nossa identidade de lado, é o que eu acredito, né? As pessoas que exatamente. sempre vieram na minha vida foram para somar, não tem aquele lance de eu deixei de fazer isso, quando eu fazer aquilo.
que eu estava sozinha, agora eu já não posso mais. A pessoa tem que vir para ser uma companhia. E ela não precisa Uhum. deixar de ser quem ela é. Claro que Exatamente. entre duas pessoas tem que haver respeito. Você está com aquela pessoa, é Uhum. aquela pessoa e acabou, né? Uhum. Mas eu creio nisso, que a maioria das pessoas querem alguém que te complete. Você tem que estar completo para encontrar uma pessoa, não para te fazer feliz, mas para Uhum. você continuar sendo feliz na companhia de Uhum. outra pessoa. Eu estou certa. Exatamente. Aprendi a lição de Não, casa. sim, não, você está completamente certa, porque se você não tiver amor próprio, repito novamente, você não está preparado para amar outra pessoa como você se ama, porque a pessoa mais importante da sua vida deve ser você. Então, se você não ama a pessoa mais importante da sua vida a ponto de se ficar rastejando por outra pessoa, você não está preparada para amar e nem para ser amada. Então, ou seja, não está preparada para uma relação. Você precisa aprender essa autovalorização em relação a você mesmo, né? Que o amor, ele é, como você disse, realmente ele é complementar à alegria, e o outro não veio para suprir uma necessidade, ele veio para completar a sua felicidade. Sim. E no caso da depressão, que Uhum, sempre foi o mal do século, né? Que a gente uhum, vê até de crianças depressivas, né? Não brincam uhum, mais, é só aquele lance de jogo, né? Você não vê uhum, mais as crianças brincando. uhum. Isso eu falo em todos os aspectos, os Sim, âmbitos, né? Adulto, criança e tudo mais. O que é sim. importante que uma pessoa depressiva saiba? Então, existem dois casos de depressão, né? Existe a depressão que é exógena, né? Que ela é causada, não tem causa biológica, né? E tem a depressão que ela é endógena, né? Que ela é causada por raízes biológicas, fatores genéricos, fatores de neurotransmissores, ou seja, questões físicas. Então, essa depressão, ela vai ter. Não tem como seguir. Ela vai ter. Né? Ela precisa tomar remédio, enfim, né? Aí fazer terapia sempre, mas ela é uma depressão que é física, né? A outra depressão, ela é biológica. Ela é uma depressão biológica. Porém, né, como você falou, né, a depressão assim como mal do século, né, na atualidade, né? Sim, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que a depressão é o mal do século. Contanto, eu tenho o direito de discordar. Eu tenho o direito de discordar. Eu não acho que a depressão é o mal do século. Hoje eu acredito que a depressão é o sintoma ou talvez a causa do mal do século. O mal do século, na verdade, hoje, que leva a pessoa a ter a depressão, é a comparação. A comparação. E eu vou explicar para você o porquê. Há 40, 30 anos atrás, nós vivíamos em um mundo só. Um mundo só. E aí já era bem difícil viver num mundo só, né? E quando a gente ia para nossa casa, a gente se desconectava e, e o outro mundo ficava lá fora e a gente não tinha acesso a tanta informação como a gente tem hoje, né? Hoje não. Hoje nós vivemos em dois mundos, né? A gente vive no mundo físico e nós vivemos no mundo digital. Tem pessoas que conseguem viver melhor no mundo físico na atualidade e tem pessoas que só conseguem viver no mundo digital. Diante disso, o grande mal ele passa a ser a comparação. Por quê? Você vai lá, a tua vida está toda ferrada, está toda esculhambada. Você pega o Instagram, você começa a dar scroll, vai fazer. Aí você começa, porque, cara, aquilo, a utopia do Instagram e das outras redes sociais, ela é impressionante. Você, aquela foto ali representa para a pessoa
que está olhando assim, puta, olha como ela está feliz, olha como ela está bonita. Aí os caras, as pessoas colocam o seu sucesso profissional, colocam suas conquistas ali, colocam todas as coisas ali, coloca, e mostra, e você vai vendo, e você vai vendo, e você vai vendo, e você vai vendo, e você vai vendo. Inconscientemente, você vai tendo você vai se comparando. Você vai falar assim, caraca, por que que todo mundo tem essa vida? Porque todo mundo é tão bonito, porque todo mundo tem tanta grana, porque todo mundo tem tanto sucesso profissional, porque todo mundo tem isso, aquilo, aquele outro, tal, 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 e eu não tenho nada, e eu tenho muito menos. Qual é o meu problema? O que acontece? Ou seja, então, hoje, para mim, o mal do século não é a depressão, o mal do século é a comparação que leva ao sintoma ou a causa que ocasiona a depressão, né? E isso é muito factível. E provoca sintomas assim terríveis na pessoa quando ela começa a se comparar, né? Ela começa a se achar não tão suficiente, incapaz, rejeitada, ela começa a lutar por aceitação, ela começa a fazer coisas que não deveria fazer para ser notada, né? Então, o mal do século hoje é a comparação que leva a uma série de transtornos psicológicos e psiquiátricos hoje em dia. E As o que pessoas é não têm essa habilidade. preciso fazer para curar, amenizar? Existe uma cura específica ou cai naquela questão que a gente estava falando, que a pessoa tem que escolher? É uma questão de escolha. Continuar na cama, chorando, é, beber, né, que a gente vai falar disso daqui a pouco, usar drogas, enfim, arrancar cabelo, né, que tem muita gente que arranca cabelo, começa a ficar nervoso, começa a arrancar Uhum. cabelo e morder, e tudo mais. Existe uma cura definitiva para Não, isso? Ou a não, gente isso, vai então, na situação? então, exatamente, eu estou falando que isso aí leva à depressão. Quando a pessoa já está em depressão, aí sim, ela precisa buscar um psicólogo e, obviamente, um psiquiatra para lidar com as suas situações, né? Aí não tem, como eu falei, não dá para falar o que é, né? Porém, o que eu enxergo hoje em dia, diante, quando eu faço desenvolvimento, atendo os pacientes, essa questão da comparação, ela é muito notória. E ela, às vezes ela é consciente, às vezes ela é inconsciente. E veja bem, ela pode acometer todo mundo. E há alguns meses atrás, ela conseguiu até me acometer, olhando no Instagram, né? Porque eu estou fazendo uma ressignificação na minha carreira, aí fiquei olhando umas coisas, aí surgiu um sentimento em mim que eu nunca tive na minha vida, que é o da inveja, né? Eu falei, você tá louco? Aí eu peguei e parei. Falei assim, não, eu não vou ver. Isso está me fazendo mal. Isso daí está me fazendo mal, né? Por quê? Porque eu fui acometido, né? Mesmo tendo toda a questão de conhecer, fui acometido pela comparação que me levou a a questão que reverberou numa inveja, a qual é o pior sentimento que alguém pode ter, é esse é o pior é, sentimento. Então, a minha opção e escolha foi, no momento, não olhar mais por aquilo ali para não provocar algo mais profundo. Então, hoje, o mal do século é o comparativo, cara. Todo mundo parece ser feliz e bem-sucedido, e a tua vida é um lixo, cara. A tua vida é um lixo, e isso daí é um problema a qual você está sofrendo por uma situação que, na verdade, a grande maioria das vezes não é real, né, cara? Porque 50% ou mais das coisas que as pessoas postam como felicidade no Instagram não são verdadeiras, né? Então você passa a sofrer por uma inverdade
e você começa a criar um mundo na sua cabeça de fracassos, insucessos e perdas e falta de satisfação e um monte de coisa, e ao invés de você viver a realidade você passa a viver aquilo que está na sua cabeça, né? Que aí se chama de ansiedade, né? Certo, e aí é onde a pessoa tem que partir, né, além da psicologia, para a psiquiatria também, e em conjunto, né, fazer um tratamento Uhum. psicológico e também através de remédios com o psiquiatra. Então, dependendo do caso, ela precisa de uma medicação. Dependendo do caso, se ela realmente estiver numa depressão profunda, numa ansiedade profunda, ela vai precisar de uma questão psiquiátrica. Senão, ela vai precisar de um psicólogo. Mas, diante desse caso, que eu falei para você da comparação, de novo a gente parte para a questão da escolha, de como vai ser a percepção dela de realidade de mundo em relação ao outro. Senão, ela vai sofrer, porque sempre vai existir uma pessoa em melhor condição que você, e hoje você tem acesso a essa informação a todo momento. Você tem acesso a essa informação a todo momento. Certo. E para viciados em drogas, em álcool, é possível a pessoa sair disso? Qual que é o tratamento adequado? É uma clínica? É um tratamento, uma consulta normal com o psicólogo? O que que é preciso a pessoa fazer para sair desse fundo de poço? De novo, vou falar a mesma coisa, né? A pessoa que é adicta, que ela é uma viciada em droga, que aí virou uma patologia, porque o vício é uma patologia, ou qualquer outra substância, né? Esse vício, ele vai se transformar numa doença. Esse vício, ele vai se transformar numa doença. Contudo, claro que é importante o tratamento psicológico, como psiquiátrico, como às vezes uma internação. Mas ninguém pega droga, como você pega um resfriado. Ah, saí na rua, nossa, me transmitiram o vício da cocaína. Agora eu sou usuário de cocaína. Isso, Espero que isso nunca aconteça. A gente então, não tem. virei alcoólatra. Mas como vai? Ah, eu passei na frente de um bar, meu, aí de repente, o vírus do vício, do alcoolismo, me pegou, né? Então, de certa forma, a pessoa ela se torna doente depois que o vício faz com que outras doenças apareçam. Mas o estado de vício dela foi provocado por sua escolha também. É o que muitas pessoas às vezes querem ficar amenizando, passando a mão na cabeça dos outros. Ai, coitadinho dele, coitadinho. Não, cara, mas desculpa, o cara escolheu isso. Da mesma forma que ele escolheu entrar no vício porque não se pega droga, né? Não se pega droga, não se pega não se pega alcoolismo, isso não é transmissível, foi optativo, ela também tem que ter a opção de sair desse vício. É fácil? Não, não é fácil. É bem difícil e bem complexo. Ela Certo. E escolher o que eu no quero. caso dos suicidas, aquela pessoa que quer se matar a todo preço, ela quer morrer, ela decidiu que ela não quer mais fazer parte desse mundo. Você já atendeu algum suicida? Já atendi o meu primeiro paciente, na faculdade, quando eu estava no quarto ano. Ele sentou na minha frente, né? Eu estava no quarto ano, que a gente faz estágio, né? E nesse estágio a gente começa a fazer psicoterapia no quarto ano, né? Aí o rapaz sentou na minha frente e falou assim: eu quero me suicidar. Eu falei: você quer se suicidar? Você quer se suicidar? Ele falou assim: ah, eu quero. Eu perguntei para ele: e por que você não fez ainda?
Por que você não se suicidou ainda? Ah, eu já tentei, mas eu não tive. Não, isso. Quem quer se suicidar não tenta, se suicida. Vai lá e faz para se suicidar. Não existe tentativa de suicídio. Isso aí é uma tentativa de chamar a atenção, não sei de quem. Mas tentativa de suicídio não existe. Ou você vai lá decidido a se suicidar e se suicida realmente, ou você está querendo chamar a atenção de alguém. Contudo, se você quer se suicidar, significa que você não quer morrer. Significa que você não quer morrer. Você tem tanta vontade de viver que não consegue viver, que prefere morrer, porque você tem tanta vontade de viver e não está conseguindo viver, não é mesmo? Foi o que eu falei para ele. Porque o suicida, ele não quer morrer. Ele tem tanta vontade de viver e não consegue viver, que ele vai lá e se mata. Nos casos mais severos. Porém, muitas vezes a questão suicida, né, ela não está no não querer fazer mais parte da vida. A pessoa ela quer matar os problemas, as questões, as dores, os sofrimentos, as coisas que ela tem na vida dela. E dependendo do grau de resiliência, de força, de habilidade comportamental, de autoconhecimento e de satisfação que ela tem pela vida, o mais fácil para ela, a única opção é você, se eu morrer vai ser melhor, né? Ao invés de ela tentar ir buscar uma ajuda psicológica justamente para poder combater esses enfrentamentos que estão levando ela a esses pensamentos suicidas, né? Esses pensamentos suicidas. Contudo, existem casos realmente que a pessoa se suicida. E aí você tem que ficar atento, principalmente com aquelas pessoas que têm transtorno bipolar. Esse é o caso mais intenso de pessoas que cometem o suicídio, porque elas vão de um extremo eufórico total a uma depressão insuportável que faz com que realmente ela cometa o suicídio, né? Então, a gente tem que investigar muito bem quando a pessoa chega com essa demanda. E não foi só ele que eu atendi. Estou falando que foi o primeiro paciente que sentou na minha frente, foi o Já cara começou bem, né? querendo se suicidar, né? Eu falei assim, cara. Aí eu falei isso para ele. No mesmo atendimento, ele mudou a concepção dele, né? A gente fez uma lista do que ele gostaria de resolver, matar, ou que seriam as causas que levariam a ele se suicidar, né? E depois de um tempo ele ficou assim, num curto espaço de tempo ele ficou ótimo, né? Porque ele entendeu que morte e vida não tem nada a ver com os problemas, tem a ver com a sua fragilidade para enfrentar e escolher enfrentar aquilo pelo qual você está passando. Mas é bem importante ficar muito atento quando as pessoas elas ficam falando, e uma hora essa pessoa cria coragem, né? Cria coragem, né? E quando ela cria coragem, ela comete esse suicídio físico, né? Esse suicídio físico, né? E, e o suicídio físico ele é ocasionado também por de repente, uma série de outros suicídios que a pessoa cometeu com uma analogia, digamos assim, de não ter aproveitado oportunidades na vida, ela cometeu um suicídio por causa de um comportamento equivocado que ela teve numa empresa, e ela se suicidou por causa do seu comportamento, ou seja, ela foi morta da empresa, né? Tiraram ela da empresa.
ela se suicidou de um relacionamento ao qual ela não valorizava, então ela teve uma morte ali, né? Então, além dos suicídios físicos, existem várias outras pessoas que se suicidam de diversas outras formas na vida, né? Porque não tem inteligência comportamental, autoconhecimento, amor próprio, domínio, que eu digo sobre as questões das habilidades socioemocionais, e aí isso pode somar e, dependendo do grau de estrutura emocional dessa pessoa, levar ela a ter coragem de realmente cometer o ato em si, mas muito, mas é difícil. Porém, não é uma coisa, não porém, o suicídio ele tem que ser tratado, muito bem tratado, porque no Brasil se suicidam 38 pessoas por dia, né? Então, a cada 60 segundos, aí uma pessoa se suicida, né? Então, praticamente é um número, a cada 60 minutos uma pessoa se suicida. Então, é um dado muito alto, né? Muito, muito alarmante, né? E você tem que ver qual foi o sintoma, a causa e a origem de que levou essas pessoas a cometerem esse suicídio, né? Porque como você estava dizendo, a pessoa quer matar o problema, ela Ela não quer quer matar o se problema. matar. Ela quer sair daquela situação que ela não sabe como ela entrou e como ela está, e ela quer se desvencilhar daquilo, ela não tem por onde escapar. De repente, uma situação que você não pode contar para pai, para mãe, para marido, para Sim. filho, e Uhum. você deixa dar um basta, né, É. na minha vida, porque não está sendo possível. Eu também acredito nisso, eu acho que é uma coisa, é um Mas o problema. suicídio, na verdade, quem eu falei que o suicídio não é vontade de morrer. É tanta vontade de viver e que faz com que a pessoa não consiga viver da maneira que ela gostaria, que aí ela morre. Ela fala, não, deixa eu... O suicídio não é ausência de vontade de vida, é ausência de saber lidar com a vida. Porque ela planeja uma vida totalmente diferente daquela que ela está vivendo. De repente, ela vê que não tem escapatória, que a vida dela é aquela. E cai naquela questão que você falou das redes sociais, né? As pessoas costumam visualizar aquilo, falam, poxa, uma vida dessa, eu queria uma casa dessa, um cachorro desse, um marido desse, uma mulher assim. E você vê que aquela situação que você está não tem como você ser uma pessoa diferente daquilo. E você vê que a única saída é você morrer, acabar com esses problemas e, de repente, nascer novamente. Não Diante do pensamento dela, é isso. Mas o que eu falo, é, que uma das frases também desse filósofo, que são, digamos assim, ele tem várias frases que doutrinaram a minha vida, né? Então, eu não acredito nessa coisa de que não dá para mudar. Dá para mudar, sim. Dá para mudar, sim. Não que eu não estou falando que muitas vezes a pessoa que nasce num ambiente ela tem mais dificuldade que as outras. Sim, tem. Porém, a pessoa ela tem que entender o seguinte: não adianta reclamar se a vida é injusta ou justa. O papel da vida é ser vida. E o seu papel é viver a vida da forma que você acredita que é a melhor para ser vivida. Porém, Sartre ele fala uma coisa: não importa o que fizeram com você, mas sim o que você faz com o que fizeram contigo, né? Então, essa segunda parte do negócio, ela muda toda a estrutura mental da pessoa, né? Ela muda toda a estrutura mental da pessoa. Bom, não importa o que fizeram comigo, não importa o que a vida fez comigo, não importa o que eu vou fazer com o que a vida fez comigo. Eu tenho que pensar dessa maneira, que aí sim, para o amor próprio, né?
para mim, pelo amor pela minha vida, né? E aí também, até citando a Bíblia fala, né? Conhecer a verdade vai te libertar. Se você não lida com a verdade, né? Como você lida com a verdade, você vai ser prisioneiro. Porém, aí eu volto para o ateu, para o Sartre, que fala que a liberdade, o homem está condenado a ser livre. O que é condenado a ser livre? Que independente dele escolher ou não, ele vai estar sempre escolhendo. Que a nossa vida ela é uma questão de escolha. Você é condenado a ser livre. Você é livre. O que você faz com a tua liberdade? Você deixa a liberdade te fazer o que ela quiser com você ou você escolhe, que é o nosso livre-arbítrio, né? Que a gente chama de livre-arbítrio, né? Então, sempre você vai ter uma escolha. Então, essa liberdade obrigatória da escolha, muitas pessoas não conseguem lidar e se torna um fardo para ela. Porém, entenda que se você conhecer a verdade, você consegue lidar com isso. E que não importa o que fizeram com você, importa o que você faz, o que alguém, a vida, o mundo, a história fez com você. Você Fenômeno muito interessante. Eu acho que muitas pessoas conhecem e uhum, outras nunca ouviram falar, que é a espectrofobia, ou seja, medo uhum, de fantasma. Você acredita que isso seja uma questão mais espiritual ou psíquica? vamos lá. Essa é uma pergunta, né, que psicólogos talvez eles teriam medo de responder, mas eu não tenho medo de responder. Por quê? A psicologia ela é laica, certo? O psicólogo, diante do setting terapêutico, ele deve ser laico. Porém, o ser humano psicólogo, o ser humano, né, no papel pessoal, ele pode ter o seu tipo de fé, né? Ele tem a sua fé. Então, diante disso, a gente tem que a espectrofobia, na verdade, a fobia, na verdade, hoje em dia, ela é tratada totalmente de forma errônea, né? Não, fobia, o que falam hoje de fobia, as pessoas não sabem a definição de fobia. Que a fobia é um transtorno de ansiedade que caracterizado por um medo irracional de alguma coisa ou de que você quer que seja, né? É, como existem fobias assim, eu não vou dizer aqui engraçadas, mas diferentes, como cromofobia, por exemplo. A pessoa tem medo de certas cores, né? O que explica? Nunca ouvi falar. Medo Então, de mas tem dirigir, a sim. Tem muitas pessoas que têm medo de dirigir, que, aliás, é até. Eu gostaria que você falasse turofobia, sobre isso também. turofobia, medo de queijo. Bom, então, é, eu não, eu não, eu não sei o motivo por qual a pessoa passa por essa situação. Mas diante do que você colocou da espectrofobia, eu acredito que toda fobia é que nem eu, para mim. As pessoas dizem que tem um sintoma e a causa, né? Para mim, não. Para mim, existe o sintoma, a causa e a origem. A origem dessa espectrofobia, tá, tem medo de fantasma, medo de espírito, medo de alguma coisa, pode ser que em algum momento da vida dela ela teve uma visão real ou irreal, ou uma sombra passou, ou ela viu alguma coisa semelhante a um fantasma, sei lá, ao que seja, falando assim no linguajar popular mesmo, né? Contudo, também pode ser que seja uma questão espiritual, né? Eu mesmo, como psicólogo, né, já vi pessoas
diante de um processo de terapia, ficarem a um palmo do chão. Isso daí é psicológico, né? Tá de Não é brincadeira. Como psicológico. assim? Isso não é psicológico, né? Isso é um efeito espiritual. Contudo, né? Mas como foi isso? Não vou entrar nesse tema porque senão aí eu crio problemas e aí o CRPE me escuta e que vai me caçar porque está falando que eu estou misturando as coisas e eu não misturo religião e fé com coisas. Eu falo sim da Bíblia como livro de filosofia, como eu falo de Sartre, que é um ateu, que é um filósofo, que é um estudioso, foi um estudioso muito. é, Então, eu acredito que essa situação ela pode ser proveniente assim é, das duas causas. Aí cabe realmente uma investigação muito profunda é, sobre esse tipo de evento que acontece na pessoa. Como eu falei assim, medo de queijo. Por que a pessoa tem medo de queijo? Né? Alguma Eu coisa não tenho, não. acontecendo. Eu adoraria Eu também saber não que tenho, nada eu também, foi eu também um adoro, monte de eu não tenho queijos. nenhum medo de queijo, como, como tudo, tudo. É, mas a única coisa que não pode, né, quando a pessoa apresenta tipo assim um transtorno, como assim essa espectrofobia ou turofobia, que é o medo de queijo, ela não pode ser satirizada, né, porque aquilo é uma verdade na cabeça dela. É quase como um sintoma verdadeiro na mente dela, né? Então tem que ser bem cuidado. Então Entendi. você tem que investigar você tem que investigar pelas duas situações. Você tem que investigar pelas Certo. duas, Porque duas tem situações. também aqueles casos de paralisia do sono, né? Tem Uhum. pessoas, eu conheço pessoas que têm esse fenômeno, já aconteceu comigo, Sim, inclusive. já tive várias vezes. E as pessoas pensam, isso é cunho espiritual ou é cunho psicológico? Então, na minha mente, na minha Uhum. opinião, eu acredito que existem os dois fatores. Uhum. A questão espiritual e também a linha psíquica, Uhum. que, querendo ou não, elas se fundem em algum momento da nossa vida, em alguma situação. Exatamente. A gente, por exemplo, você falando da paralisia do sono, eu não vou entrar com profundidade nesse tema, mas se a paralisia do sono ela começa a se transformar num problema que está atrapalhando o teu dia a dia, ela é um fator psicológico que está atrapalhando o seu dia a dia. Então, isso aí tem que ser realmente cuidado. Mas você teve uma vez ou outra, isso aí é um evento atípico, e aí a pessoa tem um entendimento dela da forma que achar mais conveniente. O problema é quando atrapalha o dia a dia, né? Porque a fobia ela atrapalha o dia a dia. O transtorno da ansiedade irracional que a pessoa tem de fantasma e outras coisas mais, ele interfere no dia a dia. Então tem que ser cuidado. Investigado, né? Tem que ser. Como funciona o método Skillful Life? Que na verdade você é idealizador, né? Eu quero saber de um tudo. Conta tudo aqui pra Tá, gente. vamos lá. Isso daí é muito grande, né? O método Skillful Life quer dizer habilidade de vida, né? No começo de 2022, eu tomei uma decisão de ressignificar minha carreira e, ao invés de trabalhar como eu atuava durante 30 anos, como tendo uma consultoria, né, a qual prestava serviços em economia compartilhada, timeshare, multipropriedade, e negócios, né, eu resolvi sair disso porque isso lidava com resultado, eu tinha que lidar com resultado, e a minha paixão é lidar com pessoas, né? Então, eu parti para construir um projeto de uma mentoria, digamos que é neutral, especializada é, em capacitação e desenvolvimento de pessoas em todos os seus âmbitos, né?
E, e com o conhecimento acumulado, né, eu precisava criar alguma coisa. Então, no começo de 2022, eu escrevi um livro de 600 folhas. Chegou no final, achei uma porcaria. Né? Achei uma porcaria. Porém, o livro me rendeu uma cambada de estudos. Ele rendeu uma cambada de estudos. Até que eu cheguei, né, em uma frase do Peter Drucker, que ele é considerado o pai da administração moderna, né? E nessa frase, né, eu já tinha visto, mas ela, sabe quando você não dá, você conhece, mas não dá atenção, mas na hora que dá insight. Que ele diz assim, que as pessoas são contratadas pelo seu conhecimento, né? Conhecimento que é a sua formação acadêmica, que é o seu, digamos, a sua proficiência em idiomas, as suas especializações, os seus cursos e todas essas outras coisas que envolvem conhecimento. Contudo, elas são demitidas pelos seus comportamentos, né? Pelos seus comportamentos. Então, quando eu li isso, eu falei, é isso. Achei o negócio. A pessoa é contratada pelo aquilo que ela sabe, que significa, que chama-se hard skills, que é o seu conhecimento, aquilo que você estudou, aquilo que você especializou, os seus cursos, tal, um monte de coisa. Mas você é demitido pelos seus comportamentos, pelo mau comportamento, ou seja, que são as suas soft skills. As soft skills, elas dizem quem você é em essência e existência. Aí eu retroagindo no tempo, eu comecei a lembrar que, diante da minha história de negócios, 80% das pessoas que eu demiti ou que eu orientei que fossem demitidas, não foi por falta de habilidade técnica, de hard skills, foi por causa de comportamento. E 20% por causa de habilidade técnicas, né? 20% por causa de habilidades técnicas. Eu falei, puta, tá aí, meu. Tá aí o negócio, cara. Eu preciso montar alguma coisa que fale sobre isso. E aí eu cheguei para montar esse método Skillful Life, escrevi mais 3 livros, que aí eu não gostei também, que eles tinham outro tipo de nome, porém, no começo de 2023, eu achei o caminho, né? Aí eu achei o caminho. Eu achei o caminho, e o caminho é que eu intitulo como o poder da inteligência comportamental e do autoconhecimento para o domínio das suas soft skills, né? Porque a soft skills nada mais é que a tua história de vida, como você enfrenta as adversidades, os problemas, as coisas que acontecem abruptamente na sua vida. Ou seja, é como que você lida com as situações diárias, tanto no papel pessoal como no profissional. Só que para você ter soft skills, você precisa ter autoconhecimento. Para você ter autoconhecimento, você precisa ter inteligência comportamental. Né? E aí, esse método, Skillful Life, ele ensina 5 inteligências, né? Eu coloco assim, aprimorar o que realmente é inteligência, né? Para a pessoa poder entender o que é inteligência. A inteligência fluida e cristalizada é a geral, a inteligência cognitiva, a inteligência emocional, contudo, de maneira completamente diferente do que é aplicada no mercado. Porque se a inteligência emocional, desde 1995, quando o Daniel Goleman começou a falar sobre isso, e disse que a inteligência emocional, que é consciência de inteligência, é mais importante do que o QI, a quantidade de cursos de pessoas que ministram sobre inteligência emocional. E ainda, se você colocar hoje lá no Instagram qualquer coisa sobre inteligência emocional, o algoritmo vai te buscar e vai te mandar milhões de coisas.
Se ela tivesse sido ensinada da maneira que deveria ser ensinada, nós viveríamos na era das pessoas com mais habilidade, digamos, de controle emocional da história. Só que hoje é completamente ao contrário. Nós vivemos na era que as pessoas têm o maior índice de descontrole emocional da história. Por quê? Porque hoje qualquer um, principalmente na internet, compra uma PLR, que é um curso pronto de qualquer outro país lá, traduz e vende na internet. Outros pegam, eles compram isso, fazem vídeos e se colocam como especialistas. Ou seja, todo mundo lida com inteligência emocional. Só que, como alguém, aí eu vou falar, como alguém que não é especializado em pessoas, em ser humano, pode ministrar um curso de inteligência emocional? Se você tiver com, Deb, se você tiver com um problema cardíaco, você vai num cardiologista ou num mecânico? Exatamente, né? Pois é, exatamente. Então, o que a questão é que quando os cursos não são ministrados por especialistas, que eu digo um psicólogo, essa pessoa ela não tem profundidade para fazer com que a pessoa ela possa compreender. Ela compreende o que é inteligência emocional, mas não vai conseguir praticar. Por quê? Porque aí a gente volta a questões que a gente estava falando anteriormente, né? Que problemas psicológicos da história de vida dela ou psiquiátricos impedem que ela pratique, que ela compreenda e entenda é uma coisa. Se praticar é outra coisa, né? Que nem as coisas que as pessoas falam, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? E realmente é uma verdade, né? Realmente é uma grande verdade. Então, a grande maioria dos insucessos na questão da inteligência emocional é isso daí. Por isso que antes de eu começar a fazer esse curso do método School for Life, também a gente pratica uma série de testes, instrumentos, outras coisas que eu incluo para ver se a pessoa está apta ou não a participar, porque às vezes ela precisa cuidar de alguma outra coisa. E, incluindo as 5 inteligências, a inteligência comportamental. Né? Além disso, aí a gente fala da questão do autoconhecimento. Né? Como eu falei para você no começo, né? Se você pegar 10 pessoas e perguntar para 10 pessoas, só faça uma pergunta simples. Quem é você? No mínimo, sim, vão falar que elas são, o que elas fazem, não vão falar quem elas são realmente como ser humano, né? Ou seja, essa pessoa não tem nenhum autoconhecimento sobre ela mesma, ela não tem uma identidade. A identidade dela é a profissional. A identidade dela ela é profissional. A pessoa não se conhece, ela não sabe. É um ser humano estranho habitando dentro dela. Por isso que quando ela desenvolve algum tipo de problema de ordem emocional, comportamental, ela tem dificuldade de lidar com as situações. Vídeo o que eu falei da frase do Peter Drucker, as pessoas são contatadas pelo conhecimento, mas são desmentidas pelo comportamento e pela ausência desses comportamentos, né? Então, e hoje em dia mais ainda, né? Então, o método Still Life, ele foi, digamos assim, eu aplico ele já há muito tempo de forma inconsciente, mas eu aprendi esse método justamente, eu digo assim, a conhecer o que realmente é uma soft skill, né? Que é uma habilidade socioemocional, né? Habilidade socioemocional, que eu posso falar, habilidade socioemocional de você ter uma escutativa, comunicação eficaz, que são as duas que têm o pior índice de frequência nas empresas, em relacionamentos, a habilidade de lidar com a verdade, a habilidade de lidar com a pressão, a habilidade de você
de se adaptar a novas situações, ou seja, eu coloco nesse método, são 30 soft skills, algumas que já existem, algumas que eu criei, né? E elas são todas baseadas, digamos assim, na minha própria história de vida entre os 8 até os 12 anos, a qual eu tive acesso a todas essas soft skills, a todas essas habilidades socioemocionais e pratiquei todas elas com grande maestria. Porém, com nenhum nível de consciência, sem saber o que eu estava fazendo, né? Mas ali foi o ponto que eu conheci as soft skills, as habilidades socioemocionais. Então, o método é dividido em 5 partes. Quando você conhece, né? Você compreende. O terceiro é entender e aprender. O quarto é praticar. E o quinto é dominar. A partir do momento que Sensacional. você a partir do momento que você tem domínio sobre 30 soft skills, você vira um ser humano completamente acima da convencionalidade, porque você tem domínio sobre o teu, que eu falei lá, o estado pesque, sobre o teu pensamento, sobre as tuas seus sentimentos, suas emoções e sobre o comportamento. Obviamente que a gente não só transforma em um robô, mas a gente potencializa isso grandemente e nosso fator erro diminui grandemente, a qual eu digo que a partir do momento que você domina o método do Skillful Life, é tipo para não criar atrito nas pessoas que estão ouvindo, é tipo o Flash e o Mercúrio, né? Da, da Marvel e da DC, né? Que às vezes tem situações que eles estão num ambiente, né? E está com um problema enorme de tiro e outras coisas mais, tal. E eles vão lá mudando o ambiente, porque eles são muito mais rápidos e velozes, aí eles desviam a bala, mudam o negócio, faz isso, faz aquele outro, muda tudo, né? Enquanto os outros, eles estão na velocidade normal, eles estão na velocidade normal, só que a velocidade deles é muito mais rápida. Então, eu digo que essa habilidade te transforma assim como num flash, como num é, mergulho, porque a tua capacidade de raciocínio, de habilidades que você tem, ela fica completamente surpreendente, ela surpreende. Mas para isso você tem que realmente passar por um processo, entender essas inteligências, passar por um processo de realmente de autoconhecimento, porque sem autoconhecimento você não vai saber quem você é, então você não vai entender lidar com as situações, você vai passar por um processo aonde você tem que realmente eliminar as questões de traumas ou as questões, digamos, questões psicológicas e psiquiátricas que podem impedir você de praticar, digamos, aí essas 30 soft skills, ou seja, dominá-las, né, para ser diferenciado, porque senão você não vai conseguir colocar em prática, porque tal o seu cérebro escondeu, encapsulou lá e você não vai conseguir praticar essas habilidades, né? Que hoje em dia, dentro do mercado de trabalho atual, as pessoas, quando você vê as empresas, elas pedem muito essas habilidades socioemocionais, né? Que são soft skills, habilidade de resolução de problemas, pensamento crítico, Trabalhar sob pressão, que é algo que eu odeio. despido de ansiedade. Mas são 30 habilidades fundamentais. Mas se a pessoa não se autoconhece, ela não vai ter essas habilidades. Ou seja, aí ela é contratada pelo seu currículo, que é lindo, maravilhoso, perfeito, só que a capacidade dela de relacional, de lidar com problemas, situações diversas e outras coisas, é como de um analfabeto comportamental.
Então, hoje o mercado está cheio de analfabetos comportamentais e analfabetos comportamentais funcionais, que são pessoas que sabem que existem isso, mas não praticam. Então, essa é um método que eu criado por mim, dentro realmente da minha história, e que ele realmente funciona. Ele realmente funciona e é eficaz, porque eu já trabalhava com ele, porém eu nunca tinha transcrito, não tinha escrito, desenvolvido, né? Porque a base do meu trabalho em desenvolvimento pessoal, ela parte de 4 princípios, né? Inteligência comportamental, autoconhecimento, domínio da soft skills e da neurociência também, né? Então, eu parto desses 4 princípios para colocar isso em prática, né? Então, eu consigo te provar que funciona só te contando uma historinha. Posso contar uma historinha para você? Claro, eu sou a rainha das Tá. histórias, Eu meu vou, bem. eu vou contar uma historinha para você. Tá. Eu falo historinha por quê? Porque ela é ela é uma historinha que os criacionistas creem. Porém, aqueles que são de outras vertentes não acreditam, né? É, que é a questão da criação do mundo, né? Digamos, a questão de Adão e Eva, né? Então, eu falo para você que está ouvindo, né, que é criacionista, que eu não estou falando sobre religião, nem muito menos fé, eu estou contando uma história, né, que poderia ser de qualquer outro livro, mas eu peguei essa história para contar, para provar que Adão e Eva, e sim, eles foram expulsos do paraíso porque eles cometeram um pecado original, mas o que originou esse pecado original foram 14 soft skills, a ausência de 14 soft skills. E olha, que o mentor deles era Deus, né? Então, a Bíblia fala que Deus colocou lá em Gênesis, né? Que Deus colocou o homem no jardim do Éden e falou para ele que ele podia fazer tudo. A única coisa que ele não podia fazer era comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque um dia ele ia morrer. Então tinha uma regra, né? Ele não podia fazer aquilo. Né? Ou seja, e Adão não era burro. Ele tinha hard skills, que é conhecimento muito sábio, porque todo animal terrestre, voador que existe, Deus mandou ir até ele, ele colocou o nome em todos. Então, o cara tinha, ele tinha conhecimento, ele era bastante inteligente, né? Contudo, a questão da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, o pecado original, é um desvio de comportamento, é um desvio comportamental. Eles desviaram o comportamento deles por falta, talvez, sei lá, estou falando na minha linguagem, por falta de inteligência comportamental, ausência de autoconhecimento e de domínio da soft skill. Primeira ausência que eles não tiveram, primeira ausência de soft skill foi o do pensamento crítico despido de clareza. Ou seja, eles ficaram ansiosos se eles comiam daquela árvore que fala que era linda aos olhos, mas eles ficaram em dúvidas. Então, eles não tiveram pensamento crítico em entender que era uma ordenança de Deus, que eles não deveriam comer aquela coisa. Então, pô, eu não posso fazer isso, pronto, e acabou, e eu não vou deixar que as emoções me dominem. Ou seja, faltou para eles a soft skill da inteligência emocional, a qual eles foram controlados pelas suas emoções, porque aquilo ficou desejável aos olhos deles e eles comeram. Ambos também, eles não tiveram soft skill da autoliderança. O que é soft skill da autoliderança? Eles não souberam dizer não para eles mesmos. Quantas pessoas não sabem dizer não para elas mesmas, ou para os outros, ou para outras coisas? Eles não souberam fazer isso. Não tiveram habilidade da soft skill da negociação.
eles foram enrolados por uma cobra falante. Ou seja, a cobra falante negociando com eles, falando que era mentira o que Deus tinha falado, e enrolou eles, porque Na época não existia eles. leite condensado, hein? Se a não tivesse Exatamente, lá o exatamente. brigadeiro por Por cima quê? e tudo mais, era, né, bem E por, quê? gostoso isso. E por que eles foram convencidos pela cobra falante? Porque faltou para eles a habilidade socioemocional, ou seja, a soft skill da escuta ativa. Que talvez o dia que Deus falou para Adão, Adão só ouviu o que Deus falou. Entrou por um ouvido e saiu por um outro. Escutar, guardar, compreender e entender o que foi dito. Então, a soft skill deles de escutativa foi terrível, o que levou eles não assimilarem o que Deus falou. A outra coisa é a soft skill da resiliência. Eles não foram resilientes ao ponto de lidar com a verdade e ignoraram o que Deus falou para eles. Sendo assim, o que aconteceu? Faltou também uma outra habilidade socioemocional, que eu falo que é a soft skill da visão sistêmica, em olhar para o todo aonde eles estavam e só pensaram em uma parte, que é o desejo deles, que era aquele fruto proibido. Eles não tiveram essa habilidade. Eles não conseguiram isso daí. Ou seja, independente de a gente ser, da pessoa ser criacionista ou não, veja como uma questão de uma historinha, do que for, a falta de domínio das soft skills dele ou os tirou do paraíso, transformou eles num ser, e nós num ser limitado em existência, porque Deus deixou muito claro que se eles comessem daquele fruto, eles iam morrer, né? E que aí, a partir daquilo ali também, que ia gerar sofrimento e que a mulher ia grávida, ia sofrer, que o homem ia ter que trabalhar, ou seja, e isso deu início às completas mazelas a qual a gente vive hoje por ausência das soft skills. Ou seja, eles foram dominados completamente por essa ausência dessa inteligência comportamental, autoconhecimento e falta de soft skills, que levou a um desvio de comportamento aonde eles comeram de um fruto proibido, que eles sabiam qual era a causa, efeito que isso ocasionaria e que reverbera até hoje em nós, a qual a falta de soft skills leva ao primeiro sentimento deles, que foi o de vergonha e medo, porque Deus ia lá no paraíso, lá andar junto com eles, aí Deus pergunta para ele onde que ele estava, e fala assim, me escondi porque eu estava sem roupa. Ou seja, né, vergonha e medo, né, sentimentos extremamente presentes é, é, na gente, né, que é total. E isso mostra também uma questão muito atual, que eles não tinham a soft skill que é para facilidade ou habilidade de resolver problemas, né? Ou seja, que foi aliado à questão do desvio comportamental, a falta de amor próprio, porque eles não tiveram amor próprio, porque eles sabiam que eu coloco a soft skill de amor próprio como realmente também uma habilidade a ser aprendida, eu ensino isso daí. Mas a serpente falante, com habilidade de negociação, falou para eles, né, que eles seriam iguais a Deus. E talvez uma suposição, né, esse sentimento de comparação criou na cabeça deles uma inveja que levou a eles é, comerem do fruto e a gente, na visão criacionista, ser consequência da falta de 14 soft skills que tiraram Adão e Eva do paraíso, que culminaram no pecado original por um desvio comportamental. Aí eu falo para você, se Adão e Eva, que tinham como mentor Deus,
falavam com Deus, foram os primeiros seres humanos preteridos, demitidos e expulsos de um local, independente de qualquer coisa. Por que hoje as pessoas acreditam que as hard skills, que são os conhecimentos, as proficiências em idiomas, formação acadêmica, especializações, são mais importantes do que você ter habilidade socioemocionais, ou seja, domínio sobre as soft skills, cara. Isso é muito óbvio. Isso é muito óbvio. O que tirou a Dona Eva do paraíso foi um desvio comportamental por falta de inteligência comportamental, autoconhecimento e domínio de soft skills. 14 soft skills tiraram Adão e Eva do paraíso. E essas mesmas soft skills te tiram do teu emprego, elas te tiram de um relacionamento, elas te fazem perder a oportunidade, elas te fazem perder um monte de coisas na sua vida, e você não entende o porquê. Você não entende o porquê. Ou muitas pessoas justificam falando, esse é meu jeito. Não é que você seu jeito nada, cara. É por isso que você vê muitas vezes o que acontece, que, eu destaco em 2 e-books que eu estou quase terminando, que eu vou colocar dentro do site, que vai ser desenvolvido daqui a 10 dias, que as pessoas que têm todo esse conhecimento, essa bagagem, digamos assim, das hard skills, elas se questionam porque pessoas com menos capacidade intelectual do que elas conseguem mais coisas do que elas conseguem, né? Justamente por falta de domínio das soft skills, que são habilidades socioemocionais que te fazem lidar com a diversidade, com as questões do dia a dia. Então, para o criacionista que ele entenda, para quem não é criacionista que veja como uma historinha, mas Adão e Eva foram expulsos do paraíso pela ausência de 14 soft skills, que fez com que eles tivessem um desvio comportamental e comessem da árvore do conhecimento do bem sobre o mal e do mal, e já tinham sido avisados sobre isso. Maravilha, fiquei encantada. Amei, gente, para vocês que não conheciam o método, já estão conhecendo. Eu quero te agradecer imensamente por esse papo. Amei, foi muito enriquecedor. Queria que você deixasse seus contatos, suas redes sociais, para quem quisesse falar mais sobre o assunto e tudo mais. Tá. Eu vou deixar 2 contatos. Eu vou deixar o contato do Instagram, né, que é @o Sidney Machado, né? O Sidney Machado, do Instagram, tá? O meu e-mail, que é sidney@psicologosidneymachado.com.br. Esses são os principais contatos. Acho que o Instagram é o mais simples de a gente conversar. Qualquer dúvida, pergunta ou questão, eu estou respondendo direto. E daqui mais ou menos uns 10 dias, eu não vou nem passar o endereço do meu site hoje, porque está desatualizado. Daqui 10 dias eu vou estar com um site novo no ar, que vão ter todas as minhas metodologias que eu mesmo desenvolvi nos meus anos de carreira, e todas as outras situações, os e-books e tudo lá para quem quiser apreciar, conhecer e se interessar em se desenvolver comigo, falar as oportunidades. Maravilha. Então, gente, em primeiro lugar, sim. Muitíssimo obrigada, novamente agradeço, né? Creio que ajudou muita gente esse nosso papo. Para você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, dê aquele joinha e bora pro próximo vídeo. Tchau! Tchau!